4 fundos imobiliários que pagam proventos acima da Selic. Se você investe em fundos imobiliários, sabe que boa parte deles, nesse horizonte de tempo entre fim de 2024 e início de 2025, tiveram uma forte desvalorização nas suas cotas. Mas será que ainda está valendo a pena? Com a renda fixa pagando atualmente na casa de 12% ao ano de juros, realmente vale a pena investir em fundos imobiliários? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar 4 opções que eu considero atrativas e que pagam proventos acima da Selic. O nosso primeiro ativo, e com certeza não tinha como deixar de fora desse seleto grupo de ativos que pagam mais que a Selic, é o nosso famoso MXRF11. MXRF11, para quem não conhece, ele é um fundo de papel, é atualmente o fundo com o maior número de cotistas da Bolsa Brasileira, vem sendo negociado a um preço muito barato para quem considera montar a sua carteira com ativos mais em conta, vem sendo negociado na casa dos R$ 9,00, um fundo de base 10, e o seu histórico dos últimos 12 meses está na faixa de 12,71% de dividendos. O fundo atualmente conta com uma liquidez muito atrativa, acima dos 11 milhões de reais diário. O último pagamento de proventos anunciado foi de 9 centavos, basicamente 1% ao mês. E quando olhamos os seus indicadores fundamentalistas, podemos perceber que MXRF, no preço atual, vem sendo negociado com um desconto sobre o valor patrimonial. Seu valor patrimonial, quando comparamos o seu portfólio de CRIs, seria de 9,19. Atualmente, o fundo negociado na casa de 9,05 tem um desconto de aproximadamente 2% sobre o seu valor patrimonial. Que, na minha visão, esse indicador de P sobre VP é um excelente indicador para você analisar um fundo de papel. Obviamente, também devemos analisar o portfólio de papéis que o fundo investe. MXRF ele tem um portfólio bem atrativo de CRIs, não possui um índice tão alto de inadimplência, então, na minha visão, no preço atual, com certeza ele é uma oportunidade para você estudar para diversificar a sua carteira de fundos imobiliários. O nosso segundo ativo é um fundo de logística, o nosso querido GARI 11, um fundo que vem sendo muito comentado. Ele era o antigo GALG 11, teve essa alteração no seu nome desde 2024, porém ele vem sendo muito comentado pelos cotistas devido ao seu alto pagamento de proventos. Atualmente ele pagou nos últimos 12 meses 12,46. Quando comparamos a um fundo de papel, esse provento é um número plausível, porém o GARI 11 ele é um fundo de logística. Atualmente o seu portfólio até mesmo tem a maior parte dele sendo exposto a ativos de renda urbana, mas o GARI 11 ele ainda é considerado um fundo de logística. Quando comparamos com seus pares, como é o caso de HGLG, BTLG, o GARI 11 ele possui sim um pagamento de proventos muito mais atrativo. O fundo também é um fundo de base 10, então ele vem sendo negociado a R$ 8,46, um preço bem atrativo para quem está iniciando. Quando olhamos os seus indicadores fundamentalistas, ele também vem sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, com um desconto de aproximadamente 8%, possui uma liquidez também muito atrativa para fundos imobiliários, acima de 4 milhões, e o seu último provento anunciado foi na casa de 8 centavos, um pouco acima de 1% ao mês. Na minha visão, o GARI 11, ele, diferente dos demais fundos de logística, ele possui um risco maior no seu portfólio, até mesmo ele estava com uma alavancagem mais alta, diminuiu. Até para quem quiser detalhamentos mais a fundo, eu tenho um vídeo no meu canal comentando sobre o último relatório divulgado de GARI 11, explicando por qual motivo que GARI é considerado um fundo mais arriscado quando comparado, por exemplo, a HGLG, mas também devido ao seu risco maior de portfólio, a gestão ela consegue proporcionar melhores proventos aos cotistas. Então, atualmente, no setor de logística, na minha visão, pensando em proventos, GARI 11 com certeza é uma boa opção para estudo. O nosso terceiro ativo, novamente, é um fundo de papel, VGHF11, um fundo de papel da Valora. Atualmente, o fundo vem sendo negociado a R$ 7,76, também um valor bem atrativo, e pagou nos últimos 12 meses 13,66%. O VGHF11, para quem não conhece, ele é um fundo de hedge fund, ou seja, ele possui um risco maior quando comparamos a seus pares, como é o próprio caso de MXRF, alguns fundos da Quineia, hoje que temos KNCR11, KNSC, Canip. O VGHF11, a estratégia da gestão, a estratégia do portfólio é uma estratégia um pouco mais arriscada. Da mesma forma que GARI 11 possui um pagamento de proventos maior e também uma estratégia mais arriscada quando comparamos aos seus pares, VGHF11 segue dessa mesma estratégia, claro que dentro do segmento de papéis. Também o seu valor patrimonial atualmente está abaixo do valor que vem sendo negociado.
O fundo tem um P sobre VP de 0,93, uma liquidez também muito atrativa e quase 400 mil cotistas na bolsa atualmente. Um fundo que vem sendo bem negociado, que, claro, você deve estar ciente dos riscos que ele possui acima dos seus pares quando comparamos aos fundos de papel, mas eu tenho certeza que quando olhamos para os dividendos e também fizemos uma análise mais detalhada, com certeza é uma opção que você pode considerar dentro da sua diversificação dos FIIs de papéis. Se você está gostando desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Quem ainda não me segue no Instagram, me segue lá. De forma diária eu posto conteúdos, análises, comentários, comentando os resultados aí das empresas, dos fundos imobiliários, relatórios gerenciais, enfim, as melhores notícias do mercado, com certeza de forma diária eu estou postando lá na minha página. Sem mais delongas, vamos para o nosso último fundo imobiliário que vem pagando proventos acima da Selic. E o nosso último fundo imobiliário desse nosso seleto grupo de ativos que pagam acima da Selic é o nosso Vigia 11, um FIAGRO que atualmente vem sendo negociado na casa dos R$ 8,00, R$ 8,35 e pagou de proventos nos últimos 12 meses nada mais, nada menos que 16% de dividendos. Podemos ver que ele também teve uma boa valorização nos últimos 12 meses. Quando somamos 16% de dividendos mais 8% de valorização da cota, basicamente os cotistas de Vigia 11 tiveram nos últimos 12 meses aproximadamente 24% de retorno. Realmente é um número bem atrativo e quando comparamos a renda fixa é um número bem superior. O Vigia 11, vale ressaltar, pessoal, ele faz parte da categoria dos FIAGROS, ele possui um patrimônio bem menor quando comparamos a um fundo de papel ou até mesmo um fundo de logística e, claro, com isso ele possui um risco muito maior. Vale ressaltar que vocês devem ter percebido aí no decorrer de 2024, teve aquele acontecimento com o Rura 11, que também é um grande player do setor de FIAGRO, mas ele teve a inadimplência de um dos CRIs e, por consequência, afetou seriamente a sua rentabilidade. Como os FIAGROS eles ainda são fundos menores, qualquer inadimplência pode afetar de forma bem brusca o portfólio do fundo. O Vigia 11 não teve essa questão da inadimplência da mesma forma que o Rura 11, mas claro que vale ressaltar que ele possui um risco maior, porém, claro, advindo desse risco, ele consegue também pagar proventos em patamares bem maiores. Atualmente vem sendo negociado, nesse caso com um desconto de 13% sobre o seu valor patrimonial, possui uma liquidez bem atrativa, acima de R$ 1 milhão, e o último dividendo anunciado foi de 12 centavos, um dividendo de 1,44 ao mês, e vale destacar os dividendos dos fundos imobiliários, os proventos dos FIIs, eles são isentos de imposto de renda para nós, pessoa física. Com certeza, um número desse é um número muito atrativo. Vale a pena analisar com calma o portfólio de Vigia 11, verificar se a estratégia do fundo se adequa à sua estratégia de investimentos, ao seu perfil de risco de investimentos, mas eu tenho certeza que Vigia 11 vale o seu estudo. Vale a pena você analisar e verificar a possibilidade de incluí-lo na sua carteira previdenciária. Fechamos então, pessoal, a nossa carteira com 4 fundos imobiliários que pagam dividendos acima da Selic. Vale destacar, nenhum desses fundos imobiliários é recomendação de investimento. Você, como investidor, deve tomar as suas próprias decisões. Esses nomes foram apenas sugestões que, na minha visão, no preço atual e com o pagamento de dividendos atuais, vale a pena você estudar mais a fundo. Mas, com certeza, não recomendo você tomar decisão olhando somente esses indicadores citados no vídeo. Vale a pena você pegar o relatório gerencial dos fundos, analisar o portfólio, índices de inadimplência, os últimos resultados divulgados, os movimentos que a gestão faz para alcançar esses dividendos. Se você verificar e ver que esse movimento, essa estratégia da gestão é adequada, é parecida com a sua estratégia, aí sim, com certeza, vale a pena você estudar e incluí-los na sua carteira de fundos imobiliários.